A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal Live TV. Seja bem-vindo à Live TV, através da Claro TV. Você pode acompanhar na Grande São Paulo, em São Paulo, Baixada Santista, no canal 527, Grande São Paulo e São Paulo. 526, você acompanha também na Baixada Santista, Grande ABC, sempre bem-vindo, e na Vivo TV 609. Seja bem-vindo aqui à Live TV, a Bola Não Para, que também no YouTube, no meu canal no YouTube, se inscreva lá no meu canal, sempre toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Meu convidado hoje, vamos falar do moleque travesso, o Juventus, centenário do Juventus 2024, né? Um clube que todo mundo tem um carinho, assim como o português, todo mundo tem um carinho muito grande pelo Juventus, né? Para muitos, como se fosse o segundo time, né? Muita gente fala, meu segundo time é o Juventus, né? E o Juventus realmente está buscando trilhar melhores momentos, bateu na trave para voltar para a Série A1 do futebol paulista, né? Tem um calendário diferente agora com a Copa Paulista, que é muito recurso menor, investimento menor, é diferente. Mas o Juventus tentando retomar o seu caminho para voltar a, quem sabe, ser verdadeiramente um moleque travesso. Por que moleque travesso para os mais novos, né? Que o Juventus sempre roubava os pontos aí dos clubes grandes, fazia grandes jogos e conseguia grandes conquistas, e por isso que era um moleque travesso, aprontava para cima dos grandes de São Paulo, que sofriam, né, ao enfrentar o Juventus, ou na Rua Javari, ou no Pacaembu, por exemplo, no estádio Paulo Machado de Carvalho. E o nosso convidado, Eduardo Alves, que é executivo de futebol da equipe do Juventus, que está tentando aí fazer um trabalho exatamente, acredito eu, exatamente a buscar retomar o Juventus aos seus melhores momentos no futebol paulista. E quem sabe lá para frente, os voos mais altos, claro, nada custa sonhar, buscar exatamente um cenário nacional para o Juventus, que seria também muito interessante. Eduardo, obrigado por estar aqui no A Bola Não Para, tudo bem com você? Fred, muito obrigado pelo Prazer. convite, estou bem, graças a Deus. Legal. Primeiro, antes de falar de Juventus, eu gosto de fazer uma biografia do entrevistado. Bola, futebol, quando que começou você estar envolvido com futebol, Eduardo? Fred, eu comecei em 2007. Na verdade, eu comecei como advogado, eu sou advogado. Sim. Comecei trabalhando na área como advogado, fui conhecendo um jogador aqui, um jogador ali. Mas quando você começou como advogado, já na área esportiva ou não? Na área esportiva. Já? Comecei direto na área esportiva. Por qual motivo você já quis a área Porque conheci esportiva? alguns atletas, meninos que jogavam comigo, tiveram o mesmo sonho de ser jogador de futebol profissional. Eles trilharam a carreira de atleta, eu não, Sim. infelizmente. Você jogava bem, mais ou menos, Eduardo? Jogava mais ou menos. Tá, por isso seus amigos trilharam e você não. Exatamente, eu fui para uma outra área, fora das quatro linhas. Tá. E aí acabei prestando uma assessoria jurídica inicialmente para alguns amigos, que acabou se estendendo para outros jogadores. Porque a gente sabe que é muito boca a boca, né, o futebol, né? Demais, Então, muito boca a boca. Se você faz um serviço bacana, tem muita gente para poder te indicar e isso ajuda bastante. A indicação rola. E aí eu acabei, bem da verdade, migrando de advogado para agente de jogadores. Comecei a gerenciar a carreira de alguns atletas. Tá. E aí, Teve meados, algum mais conhecido assim? Sim. o Alegeia, hoje do América Mineiro, trabalhou comigo durante muito tempo, durante 8 anos. Legal. Teve a polêmica agora recentemente. Sim, teve no jogo do Santos. Isso, exatamente. Mas ele é um cara mesmo. tranquilo aí, pra você até Muito falar? tranquilo, muito tranquilo. Até assustei com a declaração da lei e tal, Eu mas acho que foi um pouco assim, o talvez... calor do momento ali. Pelo calor ali, acabou... Dando uma extravasada. Exatamente, mas é um cara de caráter ímpar. Claro. E aí, você estava falando, E aí, eu te cortei. comecei agenciando jogadores. Em 2011 surgiu uma oportunidade no Taubaté de fazer a gestão do clube. Sim. E aí comecei a carreira de gestor ali no Taubaté em meados de 2011. Taubaté. Numa Copa Paulista, inclusive. Copa Paulista. E Copa quem era o Paulista. técnico na época ali? A época era o Zaparoli. O Zaparoli. Eu não sei se ele está em atividade, mas a época era um treinador bastante conhecido no interior da paulista, região ali. muitos acessos, enfim. Sim. E aí foi o Zaparoli nosso treinador. E aí você começa no Taubaté e aí já não larga mais, começa a sequência. E aí, na verdade, deu uma oscilada. Fiquei em Taubaté 11, 12, 13, 14. Aí depois voltei a agenciar a carreira de alguns jogadores. Depois eu retomei novamente a carreira de gestor de futebol. E agora eu não largo mais. E como fica isso, né? Porque para quem é agente depois... Porque é um lado do balcão e outro lado, né? Que nem jogador e depois vai trabalhar na comissão técnica. No caso de função executiva é assim. Como foi para você essas duas funções? Porque uma você conduzia a carreira de jogadores, a outra você administrava a carreira no sentido do clube. Como que era para você isso aí? Fred, hoje eu não tive dificuldade, bem da verdade. Acho que talvez até pelo fato de lidar com os clubes, sempre conversando com os gestores, com o diretor, com o presidente, eu não senti dificuldade em mudar, digamos assim, pular o muro, trabalhar no clube.
eu acho que até um fator positivo, porque você consegue entender um pouco melhor o atleta, o empresário do atleta, as condições, aquelas exigências básicas que os empresários acabam fazendo, a gente acaba entendendo melhor. Ah, bacana. E aí, vamos lá, aí quando você volta e fixa-se como executivo de futebol, aí qual é a sua caminhada até chegar ao Juventus? Eu passei pelo Santa Cruz de Recife. Santa Cruz de Recife. Passei pelo Santa Cruz de Recife. Vim para o Flamengo de Guarulhos em 2021. Flamenguinho de Guarulhos. Voltei para o Taubaté em 2022. Aí você volta de novo. Para o Taubaté. Volta para casa. Volto para casa, mais ou menos isso. Muitas pessoas acreditam que eu seja de Taubaté, inclusive. Sim. Pela ligação que eu tenho pelo Taubaté. Sou de São Paulo, capital. Nascido onde? Nasci no bairro do Jaraguá. Jaraguá, Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Legal. Nasci em São Paulo. E aí, 2022, segundo semestre, eu recebi o convite do Juventus. Tá. E aí 2022, você está desde então agora. No Juventus. Desde então, no Juventus, exatamente. Cargo de executivo a gente pode colocar que é um cargo de confiança do presidente de clube, assim, poderia não ser, porque na verdade é um profissional que trabalha para serviço ao clube de futebol, mas ainda está muito atrelado à gestão. É muito isso? Você acha saudável? Não é? O que você pensa a respeito? Eu acredito que sim, que ainda seja um cargo de confiança do presidente, porque acho que 99% das contratações, das deliberações, de acerto com o empresário, com colaboradores, com patrocinadores, passa pelo gestor. Então, não deixa de ser um cargo de confiança. É importante, eu acredito, ter essa confiança do presidente no gestor, no executivo de futebol. Acho que isso é muito importante. Na verdade, de suma importância, ao meu ver. Mas seria importante, por exemplo, troca-se gestão e você seguir o seu trabalho? Porque eu acho que para você também é uma certa insegurança, assim. Às vezes um presidente dura 2 anos, se reelege 4, se não 3 anos, se reelege são 6, ou não se reelege, aí encerra. Não terminar um trabalho não é ruim para um executivo, ou você não pensa dessa maneira? Porque normalmente a roda da cadeira funciona desse jeito. Infelizmente no futebol é resultado, não é avaliado o trabalho. Tá. Às vezes você tem um trabalho muito bom, mas o resultado não vem, porque a gente depende das 4 linhas. Às vezes é uma questão de sorte também. Eu costumo dizer que o jogo contra o Velo faltou um pouquinho de sorte para o Juventus. O da Javari ou de fora de casa? De fora de casa. O Cezinha teve uma oportunidade, se ele acerta, testa a bola tinha entrado. Sim. O próprio Jair, com menos de 1 minuto do segundo tempo, ele teve uma cabeçada que a bola passou muito próximo. Então, passa por isso. Obviamente que a longevidade no trabalho você consegue sustentar, colocar as suas ideias, a sua metodologia de trabalho. Isso é muito melhor, mas sabemos que o futebol é resultado. E quando muda também, por exemplo, a presidência, muda também, muitas das vezes, a maneira de trabalho. E aquele presidente, de repente, não acaba se adaptando com aquele gestor e acaba rompendo. Mas eu acho que hoje, assim, 99% é resultado. Tá. É resultado, não é trabalho. Não tem como. Não deu resultado, acaba rompendo. Obviamente que existe essa insegurança. Não sei se a palavra mais correta é insegurança, então, mas existe... Incerteza. Incerteza, perfeito, incerteza. Essa incerteza. Eu tenho um contrato com o Juventus, mas eu sei que se eu não produzir resultado, certamente a probabilidade de um desligamento é maior. Estamos em 2024, você está lá desde 2022. 22. Por enquanto, o trabalho está sendo bem avaliado, certo? Acredito que sim, mesmo até com pelos resultados. O Juventus não disputava uma semifinal há 16 anos. Sim. A nossa equipe, entre as 8 equipes classificadas, tinha menor folha. Além disso, era menor média de idade. Pegando apenas os titulares, a nossa equipe tinha uma média de idade de 24 anos, uma equipe bem jovem para a competição. Sim. E a menor folha. E assim, não subimos por um detalhe. Como você disse, batemos a trave. Faltou pouquinho. Verdade, passou mas muito que em perto. 2025, se Deus quiser, não vai faltar. E até aproveitando, né? Vocês fazem uma bela Série A2 e vocês estavam com o Sérgio Soares ali, né? Que começou com derrotas, né? Apanhando, né, esses 2 primeiros jogos que apanhou. O primeiro de goleada, inclusive. E aí o torcedor ficou meio... Aí, acho que não deu certo, porque normalmente o Sérgio, né? Já foi da casa como jogador, já foi treinador. Parece, né? Chegou um cara que vai salvar. E aí não vem, aí o time reage e vai e classifica, né? Entre os 8. E aí vai esse caminho até a semifinal. Nesse primeiro início, assim, para o executivo que acaba participando da escolha do técnico, o que você pensou quando vem esses 2 resultados? Porque tu não vem depois do que aconteceu, mas a gente confiava no trabalho, ou dá um certo medo quando você vem com 2 resultados, até porque era tiro curto ali naquele momento, né? Sempre tivemos a convicção que o Juventus iria classificar. Inclusive, no jogo antes do Sérgio, eu falei ao vivo para a Rádio Moca que o Juventus iria classificar. Tá. O time era muito bom,
time jovem, muito comprometido. Talvez o melhor grupo que eu trabalhei, de comprometimento. Empenhado, tanto na parte de campo, fora de campo. Eu não tive um problema zero de nada. Ato de indisciplina zero. Então nós tínhamos a convicção que o time ia classificar. Quando o Sérgio chegou, o Marcel fez o jogo lá contra o Capivariano, ganhamos de 1-0. E o Sérgio pegou um jogo dificílimo contra o São José fora de casa. E assim, analisando o jogo, o Sérgio não teve sorte. Por quê? Tomamos um gol no finalzinho, aos 51 do primeiro tempo, nos acréscimos. Não podia ter tomado um gol de escanteio. O Sérgio, inclusive, cantou a bola no vestiário. Falou mais de 2, 3 vezes e tomamos um gol, que não era para ter tomado. Retornamos para o segundo tempo. O Diego teve uma lesão na posterior, lateral, só tínhamos o Diego, improvisou um zagueiro. E aí o Cezinha foi expulso. Quando o Cezinha foi expulso, aí foi a gota d'água. Com um jogador a menos, infelizmente, acabamos sofrendo aquela goleada. E logo em seguida, o jogo contra o 15, que eu também, como foi um jogo atípico, não sei se você se recorda, teve um pênalti marcado pelo árbitro, que não foi pênalti, foi mais de 1 metro fora da área. Então ali eu não coloco aquele resultado como negativo, porque infelizmente foi um erro da arbitragem. E aí o time embalou, né? O time embalou. O time vinha jogando bem, na minha concepção. O Sérgio fez alguns ajustes, obviamente teve o dedo do Sérgio, isso é inegável. O Sérgio fez alguns ajustes e o time começou a engrenar. Bacana. E aí bateu na trave aí no sentido porque... Batemos na trave. Que nem a Progressistas com o grande Sérgio Guedes também aí, que classificou-se e acabou não chegando aí também. Acabou não chegando. Eu acreditava muito na gente e na Santista. Eu torcendo por vocês dois a fazer a final, porque primeiro gosto muito dos dois Sérgios, tanto o Soares como o Guedes, tem um carinho muito grande pelos dois aí. E aí tava torcendo, pena que exatamente os dois times aí acabaram batendo na trave aí. E aí agora tá acontecendo aí a Copa Paulista, eu queria que você falasse um pouquinho. Porque muda a forma, né? Porque, assim, o investimento é menor, a exposição é menor, tudo é menor, né? E aí, como que você faz? Você teve que remodelar tudo, e aí a cobrança que tem numa série A2, que a gente sabe que a torcida do Juventus, por mais que muita gente vai lá para assistir, tem aquele glamour da Javari, mas tem os torcedores do Juventus fiéis lá que querem que o time melhore. E aí a Copa Paulista cai esse nível de cobrança, cai em relação a tudo, porque até eu trouxe o pessoal português também, falando, poxa, é diferente, existe a cobrança, mas o investimento é menor, o retorno é menor. Porque a Copa Paulista é para tentar suprir essa falta de calendário para esses clubes. Como que é? A torcida cobrava muito acesso. Sim. Era muito importante para a gente, principalmente no ano do centenário. Mas assim, Fred, a Copa Paulista agora criou um peso maior. Vou te falar o porquê. Primeiro, que é o ano do centenário. Querem algo simbólico. Alguma coisa, perfeitamente. E segundo, pela campanha que fizemos na Série A2. Então, é natural ter essa cobrança. Ora, o Juventus fez uma boa Série A2, tem que fazer também uma boa Copa Paulista. E ano passado nós classificamos, e o Juventus estava, acho que 3, 4 anos sem se classificar para a segunda fase. Então, é natural que tenha cobrança, acho absolutamente natural essa cobrança. E é importante existir essa cobrança, seja da torcida, seja internamente, não pode deixar de existir essa cobrança. A cobrança aumenta a nossa competitividade, nosso ímpeto, e assim, se prepara melhor também. Então é importantíssimo. Existe sim essa diferença da Série A2 para a Copa Paulista, investimento menor, porque não tem a cota da federação. Sim. Contudo, internamente a gente sabe que a gente precisa fazer uma competição de excelência. E a competição de excelência é chegar na final. Batemos na trave agora na Série A2, na Copa Paulista o discurso é a final. Tentar chegar à decisão. Não pode ser diferente. Mas e para montar uma equipe com recursos menores? Você já falou que foi a menor folha na Série A2. E aí na Copa Paulista também com recursos menores para você. Recurso menor, nós mantivemos alguns atletas, o André Dias, o Masson, o Marlon, atletas que já vêm com a gente 2 anos. Tivemos que sair no mercado e recontratar, montar uma equipe praticamente do zero. A gente já sabia dessa dificuldade, a gente já sabe que equipes menores não têm calendário e esse lapso temporal da Série A2, do término da Série A2 para a Copa Paulista é um tempo muito grande. Sim. E aí os jogadores, alguns jogadores que têm mercado de Série C e tudo mais, eles acabam saindo e aí fica difícil até financeiramente competir com essas equipes. Nós estamos conversando com Eduardo Alves, que é o executivo de futebol do Juventus, um moleque travesso no ano do seu centenário. Já a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo. A Bola Não Para já volta para você.
Estamos de volta, a bola não para você que acompanha através da Live TV, São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista. Seja bem-vindo ao A Bola Não Para. Eu estou aqui com o Eduardo Alves, executivo de futebol do Juventus, moleque travesso, completando aí o seu centenário. É muito legal, eu tive uma experiência, contei há pouco ao Eduardo antes da entrevista. Em 2019, frequentei ali. No intervalo do jogo do Juventus, a gente tava lá, ó, o pessoal para chutar no meio-campo, sem goleiro, o pessoal errava, achava que era fácil. Não é fácil não fazer gol, pensa o quê? Era sem goleiro, o pessoal chutava e errava longe, inclusive, mas alguns acertavam com qualidade, mas era muito legal a festa. E se você não foi, se você vem a São Paulo, se você não mora em São Paulo, ou você mora em São Paulo e não foi na Javari ainda, não perca a chance de ir. Ah, mas não vai lá. Mesmo que você não conheça tanto futebol, ou se você conhece, precisa ir a Javari, porque é muito legal. É um estádio que tem a sua característica, né? Todo mundo fala do canole do Juventus, mas não é só o canole, que é sensacional. É toda a áurea de um futebol raiz. Você vai conhecer e você vai encontrar ali na Rua Javari. Vale muito você conhecer. Não é isso mesmo, Eduardo? Não vale mesmo a conhecer? Muito. Não é diferente? A atmosfera é diferente. Ainda aquele torcedor que fica no alambrado, muito próximo do jogador, do treinador. É diferente. Sim. Lembra um pouco os campos de várzea, principalmente no interior de São Paulo. Sim. Então o torcedor fica muito próximo dos atletas. Aliás, quando eu era repórter da Jovem Pan, as maiores chuvas que eu já tomei na minha vida foram uma quarta tarde, Juventus e Ponte Preta. O jogo foi até cancelado, tanta chuva que teve. Teve que ser retomado na quinta-feira. Depois a gente retomou o jogo. As maiores chuvas que eu já tomei na minha vida é inesquecível. Mas fora o prazer de estar ali na Rua Javari, que era muito legal, muito bacana de fazer jogo lá, dessa proximidade com o torcedor. E você dá risada, prestando atenção na transmissão e os comentários da torcida é algo ali espetacular. Você consegue ouvir o campo e ouvir lá em cima o pessoal da TV, do rádio, enfim. Diretoria, enfim. Dá pra ver tudo. Você escuta todo mundo. É muito legal, é muito bacana. É legal, diferente. E até por isso e pelo centenário, quanto que aumenta a responsabilidade, Eduardo? Porque assim, aquilo que você falou, o pessoal quer um título, uma conquista, mas não é só isso. Acho que, claro, o título é uma consequência, mas um trabalho bem feito é importante num ano tão emblemático, né? Veja bem, é muito importante, tanto é que o Marcel, que é o atual treinador, juntamente com o Luizão e o Paulo, ele já vem desde 2022 da minha chegada. O Luizão veio aqui no programa. Esteve legal. Aqui. Desde a minha chegada, eles estão no clube, então conhecem o clube, sabem das necessidades, das condições, da estrutura, e isso foi muito importante. O Marcel hoje é o treinador, foi o gerente na última gestão. Sim. E agora está de treinador. Mas o Marcel tem uma experiência, foi treinador no 15, no 17, no 20, inclusive no profissional. Então essa sequência que nós daremos com o Marcel é muito importante. Só pegando um gancho da sua primeira fala, o Sérgio não ficou por uma outra questão. A questão foi financeira mesmo? Financeira. Tá. Obviamente que a gente gostaria que o Sérgio ficasse, até para dar continuidade no trabalho, mas infelizmente não conseguimos. E o Marcel está dando continuidade no trabalho. Então a importância é gigantesca. Por ser o ano do centenário e pelo trabalho. Eu coloco o trabalho também, porque a torcida, quando você vem de uma classificação no Copa Paulista, numa semifinal de Série A2 consecutivo, eles esperam algo maior. Obviamente que a gente precisa disso com estrutura, com condição de trabalho, e o presidente tem nos dado. Obviamente que falta alguma coisa, sim, mas hoje para uma Série A2, para uma Copa Paulista, o que o Juventus tem, o que o Juventus entrega, é suficiente para fazer um trabalho digno. E como que é ter, né, eu falei toda essa hora da Javari, mas uma das críticas é a condição do gramado da Javari. Como que tá isso? Porque Javari recebe tudo, né? Todos os jogos relacionados ao Juventus, feminino, base, tudo. A base ainda tem a parte do clube social ali, mas muitos jogos são realizados ali na Javari. Não há gramado que aguente. Não é porque a culpa é da Javari, mas não há gramado que aguente uma sequência de jogos. Como que tá nesse momento? Na Série A2, o gramado, assim, na minha opinião, ele não estava tão ruim. Estava numa condição mínima de praticar futebol. Nós saímos para uma pré-temporada em Hortolândia. Sim. Isso deu um suporte e conseguiu dar uma arrumada no campo. Agora o gramado não está bom. Os profissionais que trabalham no Juventus estão sempre empenhados, cuidando do gramado, mas nós temos um problema sério, que é a questão de não ter um CT. Sim. Então, a equipe profissional treina na Javari. Então, a gente está tentando esse equilíbrio, às vezes a gente sai para treinar fora, tentando buscar esse equilíbrio para potencializar o gramado. E em meio a isso tudo, tem o Sub-20, que também utiliza o gramado, utiliza a Javari, e nós alugamos para o Barcelona. Né? Essa primeira fase do Paulista Sub-23, o Barcelona está usando o gramado. Acredito que eles não vão classificar pelos resultados, e aí vai acabar dando um fôlego maior e vamos ter uma condição melhor de arrumar o gramado. Mas eu confesso a você que é um problema sim, isso tem que ser sanado.
Há um pensamento de, por exemplo, sintético ser utilizado? Na Javari? Ou você acha que pelo tombamento não pode? Não pode. Pelo não tombamento pode. não pode, Não pode. Vai manter a Mas gama se natural. fosse poderia ser uma boa alternativa nesse Poderia caso? ser uma alternativa. Por conta de não ter um sem treinamento, o sintético seria, sim, a melhor opção, a princípio. Eu acredito que sim. E o quanto que atrapalha o tombamento nesse momento? Porque, assim, é legal, é tombamento, patrimônio e tal, mais histórico, né, da cidade, mas o quanto que atrapalha para ter uma modernização? Por mais que tem toda essa aura que a gente disse há pouco, o quanto que atrapalha não ter algo mais moderno ali na Javari? Olha, eu não sei se atrapalha, vou te falar o porquê. Até porque o tombamento existe uma questão financeira também por trás disso. Sim. Eu acho que o fato do Juventus não ter um sem treinamento, acaba impactando. Porque pensando na Javari, no estádio tradicional, costumeiro, que todo mundo conhece, se começar a modernizar, perde essa característica. Por exemplo, falaram, tinha que tirar o alambrado, colocar acrílico, Sim. enfim, vidro, enfim. Iluminação. Iluminação, arquibancada, mudar e tudo mais. Você descaracteriza, você perde o charme da Javari. Eu acho que isso tem que ser mantido. Pelo menos por enquanto. Chegando numa Série A1, algumas coisas precisam ser mudadas, obviamente. Mas o tombamento, Fred, ele é só do lado de cá, da arquibancada coberta e atrás do gol, de um dos gols, do gol de lá. Aqui, onde fica o adversário, do lado de cá, do gol do estacionamento e do lado do adversário, não é tombada, ali pode se mexer. Então, o que atrapalha é isso, é que a gente não tem um sem treinamento. Iluminação é uma coisa também descartada? Não é descartado. Eu acho que a iluminação até seria muito válido, porque um jogo à noite na Javari tá louco. Porque vira e mexe, 10 da manhã, domingão, tá lá o Juventus jogando. Né? Jogando. 10 da manhã no domingo é até um horário tradicional. É um atrativo para a família, mas Perfeito. E para o jogador? Eu penso na jogador parte... Não é bom. Não é bom. Acorda mais cedo, às vezes calor, não é? Não é bom. Sim. Iluminação seria o ideal. Uma quinta-noite, uma quarta-noite, um jogo às 19 horas, seria maravilhoso. Seria, assim, o ideal, a iluminação. O maravilhoso seria, unir esse glamour de jogar num domingo de manhã, mas podendo jogar uma quarta e quinta-noite, pelo menos. Sim, até porque o pessoal que trabalha dá tempo de chegar e tudo mais. Atrai um público, né? Atrai um público maior, tem estação do metrô muito próxima, então acho que seria o ideal, ideal. Mas é um sonho... É um sonho que depende não tão também distante, mas depende de grana. Segundo o presidente, eu acho que o último orçamento foi mais ou menos 1 milhão. 1 milhão? 1 milhão. O clube não tem isso hoje. Não tem como. Não tem. Hoje não tem. E como é para um diretor executivo trabalhar sem grana? Assim, claro, você tem pouco recurso. Mas para o futebol hoje, tudo custa. Como que é trabalhar sem Não é fácil. Como eu te falei, você sai de uma Série A2 com um investimento um pouco maior, mesmo assim a menor folha entre os 8, e vem para uma Copa Paulista. A folha foi em torno de quanto? 200 mil. 200 mil? 200 mil. Ou seja, salário de um atleta aí num Série A. Série A. Um salário. Foi muito mais. Eu acredito que 200 mil são jogadores que estão iniciando, jogadores que estão numa transição que vem de um clube de Série B, está iniciando-se a carreira na Série A do brasileiro. Aqueles que têm uma carreira consolidada na Série A ganham muito mais. Mas é o salário de um atleta. Né? Baixo. Mas assim... E agora a Copa Paulista cai para quanto? Só para a gente ter uma... A Copa Paulista entre 80 e 100 mil. E assim, nós temos um problema muito sério, a questão de locação na Javari, imóvel, buscar imóvel para atleta naquela região da Javari é muito caro. A Moca valorizou muito. Muito difícil. Então tem essa questão também. Em média, um aluguel tá ali para... Mobiliado de 3 a 4 mil. Um atleta que ganha 8 mil reais, 10 mil reais... Metade do... É difícil. Vai para o aluguel. É difícil, tem a questão de multa e tudo mais. O cara vai com a família, tem que ser no mínimo 2 dormitórios. Tem que ser no mínimo 2 dormitórios. Então a gente tem essa dificuldade, mas a gente tem que estar preparado para isso. Porque o povo não pensa nisso. Acha que o salário é só, mas tem que pensar na moradia, deslocação. Sim. Agora, na Série 2, alguns atletas, eles alugaram por conta. Essa é a política do clube. A gente não se compromete a alugar uma moradia. Porque tem questão de fiador e tudo mais, e acaba gerando um impasse. Normalmente, o locador, ele quer um prazo de 12 meses e o locatário, que é o atleta, não tem condições. 90 dias, normalmente. Exato, e o clube não pode assumir essa responsabilidade. Então, essa é uma dificuldade muito grande. A outra, a questão salarial, obviamente, que acaba impactando, mas pelo nosso conhecimento no mercado, a gente acaba buscando jogadores que venham na nossa proposta, aceitando as condições de Juventus, acaba montando uma equipe competitiva, mas é difícil. E aí, com a Paulista menor, você acho que diminui a faixa etária também, né? A média de idade agora está dando 22 ponto alguma coisa. É uma equipe jovem também. Não tem jeito, porque os atletas com mais idade, às vezes tem uma rodagem maior,
Tem um custo maior. Tem um custo maior. Já também é malaco, já sabe o que é bom, o que não é, de poder escolher, de sentido de moradia. Sim. Pô, mas eu quero morar perto. Não só isso, a maioria, por exemplo, atleta de 30 anos, tem lá um filho, 2 filhos, quer trazer esposa e tudo mais, e a gente não tem essa condição. Hoje, 100% dos atletas, senão aqueles que residem em São Paulo, capital, moram no alojamento. E no seu caso, o executivo de futebol não é só contratar jogador. O executivo de futebol tem muito mais coisa. Como que é no Juventus trabalhar nesse sentido? No Juventus, como nós não temos tanta mão de obra, não temos condições de contratar mais profissionais, a gente acaba estendendo as nossas atividades. Além da contratação, demissão e tudo mais, seja de atletas e o staff, também participamos na organização da academia, em busca de equipamentos, da cozinha, auxiliando a nutricionista juntamente com o supervisor. Hoje, inclusive, tive uma reunião nesse sentido. Então, assim, acaba estendendo para todos os setores do campo, do clube. Campo, por exemplo, o próprio campo. Hoje tive uma conversa com o César, que é o rapaz da manutenção, para alinhar essa questão do campo, planejar o corte e tudo mais, enfim. Você acaba fazendo um pouquinho de tudo, a verdade é essa. Imagino. E a base, que é terceirizada, o grande Anderson, né, que foi lateral do Juventus, também do Santos, São Paulo, entre outras equipes, Grêmio. Como que é a terceirização? A que ponto eles ajudam o Juventus também, revelando talentos para aproveitar-se no profissional, ou não tem esta obrigatoriedade de estar revelando para o Juventus? Como funciona essa terceirização? Embora seja terceirizado, o fato do Anderson ser o coordenador da base, ser cria do Juventus, o diálogo é excelente. Inclusive, nós temos hoje 4 atletas treinando no profissional da base, que estão na base ainda. E temos o Thiaguinho, que jogou a Copa São Paulo, já está integrado no profissional, com um contrato profissional. Então, nós não perdemos esse elo, embora seja terceirizado, por conta do Anderson ter jogado no Juventus. O Anderson Lima a gente está falando. Anderson Lima tem uma identidade fortíssima com o clube, Sim. Então nós não perdemos esse elo. Então, e isso é muito importante, muito importante. Temos 4 que pode, de repente, subir para 6 agora. O Juventus está jogando o Campeonato Paulista Sub-20, está muito difícil a classificação, tem para mim que ficou comprometida com a última derrota. Então a gente tenta aproveitar ao máximo a molecada da base, que é importantíssimo. E como funciona a Copa São Paulo nesse caso, para o Juventus? Nessa parte, porque o Juventus também é um clube que tem tradição em Copa São Paulo. Como funciona nesse caso com a terceirização? É normal, como se fosse do próprio clube? Como que funciona nesse caso? Não muda nada. Pelo fato do Anderson ter essa identidade, não existe essa distinção. Até mesmo porque eles treinam lá na sede, praticamente estamos dia a dia juntos. Então não muda nada. Eles estão montando, já estão se programando para estar em São Paulo, embora só janeiro do ano que vem, as inscrições, salvo engano, em setembro. Então já estão se programando. Para a gente é muito importante que a base faça uma boa campanha e alimente o profissional, além também de tentar comercializar, colocar jogadores no mercado melhor. Isso é importantíssimo para a gente. E agora, é claro, não só a Copa Paulista, mas tem a Série A2, e o pensamento é seguir com o Marcel, quem sabe, para a Série A2, ou nesse caso não, o Marcel sabe que é esse trabalho agora, porque eu estou mais apertado, mas você está aqui com a gente, é mais fácil, ou quem sabe, dependendo do que ele fazer, ou futebol não dá para prometer nada. Futebol, Fred, é resultado, não é? Marcel campeão da Copa Paulista. Como é que faz? Não tem. Não é? É difícil, né? For campeão, chegar bem, eu acho que ele acaba se credenciando naturalmente. Não só o Marcel, como qualquer treinador que faça um bom E ele deve estar pensando nisso também, né? Claro, é uma oportunidade também. Eu acredito muito no trabalho, acredito muito. Nós fizemos um jogo treino contra o Primavera no último sábado, vencemos por 1-0, mas eu acho que isso é o que menos importa. O time teve um bom desempenho. Por ser 3 semanas de trabalho, o Marcel pegando a equipe do zero, ele retomando a condição de treinador, o jogo foi muito bom. Obviamente que a gente não se empolga, a gente sabe como é futebol, hoje treina maravilhosamente bem, amanhã no jogo, uma porcaria. Né? Então, mas o trabalho, assim, foi empolgante, digamos assim. Eduardo, poxa, prazer recebê-lo aqui na Bola Não Para. Sucesso para o seu trabalho e para o moleque através do Juventus, que a gente tem um grande carinho. Boa sorte para você. Fred, muito obrigado pelo convite, agradeço, estou à disposição. E foi um prazer falar com você. Legal, prazer foi nosso. A Bola Não Para volta semana que vem, com mais um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!